Oi, a paz do Senhor. Ontem eu venho aqui, para falar com vocês, que ontem a pregação foi falando sobre cego, o cego sobre o cego, que Jesus curou. E eu fiquei pensando assim, mas Jesus não curou o cego com uma lama que ele fez, E foram dois cegos que Jesus curou. O cego que ele curou com a lama e o cego que ele curou cuspindo. Então isso fica no... E eu fiquei meio assim, em dúvida. Falei, mas Jesus não curou desse jeito, como que cuspiu no olho do cego? Mas existiu dois cegos que Jesus curou de cada um de um jeito. E fica aí em Marcos 8, no capítulo 22, que diz assim: ele chegou a Betsaída, onde ele trouxe um cego e rogou-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-a para fora da aldeia. No caso a gente fala cidade, mas lá naquele tempo era aldeia. Então cuspiu-lhe nos olhos e impôs-lhe as mãos. Perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvore que andam. E depois disso, tomou-o por-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou e restaurando e viu cada homem e clamou e mandou-o para fora para sua casa, e disse: nem entre na aldeia, nem diga a ninguém na aldeia. Quer dizer, o Senhor levou ele para fora daquela aldeia, onde ele viveu ali com aquela cegueira, que aquela cegueira foi uma cegueira de nascença, que até então pensava que era uma cegueira dos pais, sendo que não era uma cegueira dos pais, era uma cegueira que ele tinha que estar cego ali para Jesus curar ele, e ele, povo da aldeia, ficar curioso como que aquele homem ficou curado. E Jesus falou para ele que era para ele ser curado, por isso que ele levou ele para fora da cidade, que ele teria que ser curado para fora ali da aldeia, e ele não voltar mais para a aldeia, ele ir embora para a casa dele. Então ele não podia permanecer naquele lugar. E assim o povo ficou sem saber quem tinha feito aquela cura. Mas quem curou esse homem, esse cego, foi Jesus, cuspindo no olho dele. E depois, quando ele só começou a ver algumas coisas, ele impôs a mão. Então eu quero deixar para vocês em Marcos 8, 22 até o 26. Amém? Que vocês possam estar refletindo nessa meditação, nessa palavra. E se vocês quiserem ir lá em João 9, também tem isso falando sobre o outro cego, que Jesus faz o lodo, com barro e o cuspe, e o cego volta a enxergar. Vai no tanque, lava, vê a primeira vez, ele vê vulto, depois ele lava e volta a enxergar. Então vocês meditam nessas duas mensagens aí, que eu fui meditar e eu vi que realmente era verdade. O pregador estava pregando certinho. Amém? Vou apresentar o meu maná de hoje. Meu maná de hoje é esse feijãozinho que tá aqui. Meu maná é esse arrozinho que tá aqui, que Deus preparou para mim hoje, nessa segunda-feira. Essa saladinha de beterraba com azeite, vinagre, uns temperinhos. Esse peixinho que Deus preparou para mim. Esse é o meu maná que Deus preparou para mim. Espero que Deus tenha preparado esse maná para você, ou até melhor, repetir o peixe, porque a gente não pode jogar fora, ainda tem peixe ali para janta, Nunca a gente pode jogar nada fora, porque hoje a gente joga fora, mas tem alguém lá na frente precisando. Então, hoje de novo é peixe, e que Jesus não deixa voltar na tua casa, na tua mesa,
Que Jesus continue abençoando a vida de vocês, né? E assim como Ele continua abençoando a minha, abençoa uma vida que precisa também. Manda essa mensagem para muita gente, né? Curte, compartilhe comigo, me ajuda aí, né? A levar essas mensagens, né? E vou orar por vocês, orem por mim e Deus abençoe vocês, né? Que Deus possa permanecer com vocês hoje até o dia da volta dele. Fica com Deus, fica na paz e um beijão para vocês.